Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam aproveitando bem o evento. Vamos iniciar aqui a apresentação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e, antes disso, eu gostaria de agradecer muito a Codex, né, pela proposta e iniciativa em nos convidar para estar aqui hoje com vocês, preenchendo essa grade e enriquecendo, né, essa proposta de debate e reflexões. Então, vamos lá. A minha proposta é trabalhar a importância dos dados espaciais na avaliação das políticas públicas, e então vou trazer aqui um pouco a contextualização de como a gente passou, né, a estar no radar da Codex, né, nesse processo todo. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, ele coordena um projeto chamado FIP Monitoramento Cerrado, um projeto relacionado a monitoramento de desmatamento e queimadas no bioma cerrado, e é um projeto que está focado basicamente nesse recorte espacial, nesse território, que é um território extremamente biodiverso, é a savana mais biodiversa do planeta, e tem uma importância, uma relevância para além, né, da questão ambiental. É um bioma que traz um significado extremamente relevante para a economia nacional e justamente por conta disso existe todo o interesse do governo brasileiro em trabalhar essa iniciativa e robustecer, né, preparar as instituições, ampliar a capacidade institucional do governo brasileiro de monitorar e acompanhar as dinâmicas de evolução do bioma e as transformações, né, que ocorrem nesse território. O projeto em si ele está dividido em 3 frentes, né? As frentes são basicamente monitoramento do desmatamento, prevenção de propagação do fogo e estimativa de emissões de gases de efeito estufa. Então, só para contextualizar, os dados espaciais estão na essência desse projeto, né? Eles estão no DNA do que é o projeto FIP Monitoramento Cerrado, ou seja, o projeto ele investe em instituições, as instituições são instituições que estão associadas à pesquisa científica, à inovação, à tecnologia, e essas instituições se comprometeram e se responsabilizaram em relação aos doadores e para desenvolver plataformas, ferramentas que pudessem aprimorar o processo de monitoramento do bioma e acompanhar a evolução das transformações nesse contexto de cerrado brasileiro. Então, assim, basicamente as 3 frentes, né, monitoramento de gases, de emissões de gases, propagação de fogo e desmatamento são desencadeadas, né, são realizadas e operacionalizadas por instituições que eventualmente já trabalhavam com esse tema, mas que a partir de 2016 passaram a incluir dentro da sua pauta institucional um trabalho mais voltado a gerar dados, a criar evidências que pudessem, de fato, inovar e trazer novidades em relação a esse processo de monitoramento. Ou seja, até 2015, o monitoramento do Cerrado não acontecia como acontece hoje. Então, o que a gente tem hoje em termos de dados espaciais relacionados à evolução da cobertura vegetal, às transformações socioeconômicas e transformações de uso da terra, estão hoje acessíveis, né, de forma restrita para a sociedade toda, e o projeto tem uma grande contribuição nesse processo. O projeto começou em 2016 e estamos em 2021, avançando bem no nosso trabalho e avançando etapas que são importantes, que têm a ver com essa parceria que eu vim aqui destacar para vocês, né, a parceria Codex e MCTI. O Ministério ele tem um papel que é um pouco coadjuvante, mas é um papel central nesse projeto. Ou seja, o Ministério ele coordena o projeto e aí você tem instituições, nós temos instituições ligadas a esses componentes, né, de desmatamento, propagação do fogo e emissões, que são o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, né, a Universidade Federal de Goiás, a UFG, e a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Então, essas 3 instituições são os pilares de execução técnica desse trabalho. Enquanto isso, o Ministério faz a coordenação desse processo todo e compete ao Ministério uma série de atribuições, e essas atribuições estão mais associadas à gestão do projeto em si, mas, sobretudo, a um aspecto importante que é o fato dessa nossa conversa hoje à tarde, que é o processo de avaliação, né? Então, o Ministério possui ali atribuições de realizar avaliações ao longo do projeto, e uma das avaliações mais importantes, que nós estamos passando por ela, inclusive, neste momento, é a avaliação final do projeto, que nós estamos chamando de avaliação de impacto, e que, no final das contas, tem todo um escopo baseado na avaliação de políticas públicas, ou na avaliação do projeto para subsidiar novas políticas públicas, ou de observar as evidências
que possam, eventualmente, proporcionar novas reflexões e novas abordagens a respeito de projetos e políticas públicas relacionadas à tecnologia, a monitoramento de biomas e, especialmente, a conservação de áreas que são importantes para a soberania nacional. Então, no caso aqui, a gente se encontra, né, numa etapa importante desse trabalho. Então, abril de 2021, nós lançamos uma manifestação de interesse. A Codex foi a empresa, a instituição selecionada para desenvolver esse trabalho. Foi um momento muito importante para a gente, porque a empresa trouxe exatamente aquilo que a gente percebeu ser necessário durante esse processo, ou seja, inovou inclusive na própria proposta, trouxe outros arranjos que até então faziam parte das nossas reflexões preparatórias, mas que acabou durante esse processo se consolidando e demonstrando uma capacidade técnica muito importante e muito interessante para que esse trabalho fosse desenvolvido. Então, assim, eu vou falar um pouquinho aqui da avaliação do projeto em si, né? E, assim, basicamente a avaliação do projeto, até então, né, a gente vinha experimentando alguns tipos de avaliação mais clássicos, né? Então, assim, avaliações que passavam um pouco por consultorias de análise de relatórios produzidos, análise de informações documentadas, enfim. E a gente queria propor uma coisa nova, a gente queria trabalhar uma perspectiva diferente, a gente queria promover uma outra abordagem, né? Foi um pouco ousado, até pelo time que a gente tinha no projeto, enfim, já estávamos ali nos 45 finais, porém, foi fundamental para que a gente também garantisse uma certa liberdade, uma autonomia para que a empresa proponente, no caso a Codex, pudesse oferecer soluções baseadas nas nossas necessidades, né? Então, a gente esperava desse processo todo uma inovação, uma disrupção no sentido de avaliar, porque do modo clássico já não servia mais para o que a gente queria desenvolver. A gente gostaria de utilizar a experiência, a cultura institucional desse projeto para fomentar novos projetos e novas políticas públicas no futuro. Então, a gente precisaria ali observar um aspecto que acaba sendo uma certa tendência atualmente, que é análise baseada em evidências, né? Ou seja, você promover avaliações baseadas em evidências, e essas evidências precisam ser sistematizadas e integradas num aspecto metodológico que possa robustecer esses processos de avaliação. Então, foi exatamente nessa frente que a Codex trouxe uma contribuição muito grande, muito relevante, e que passou a orientar o nosso trabalho desde então. Então, assim, eu listo aqui para vocês algumas das atividades que estão associadas ao trabalho da Codex, mas eu destaco principalmente a análise de indicadores, o retorno econômico e socioambiental, e a análise de cenários, né? Porque, por exemplo, esse projeto ele tem um tempo de duração, ele se inicia em 2016, e encerra agora em dezembro de 2021. Então, todo o aprendizado que nós tivemos durante esse processo, ele serve de base justamente para a gente pensar o futuro das políticas públicas, o futuro de novos projetos relacionados a monitoramento de bioma. Então, nesse caso, o trabalho, né, o trabalho inovador que a Codex traz é utilizar justamente as evidências, né, que estão associadas a dados espaciais, como os usuários utilizam esses dados espaciais, como eles interagem com essas plataformas, com essas ferramentas, e a utilidade, né, e de fato o impacto que essas plataformas e esses dados espaciais têm nas suas atividades institucionais, nas suas pautas institucionais. Então é nesse ponto em que estamos, é justamente analisar o que seria um cenário com esse projeto e um cenário sem esse projeto. Eventualmente, se esse projeto não tivesse acontecido, qual seria a capacidade do governo brasileiro realizar um trabalho dessa magnitude, de monitorar um dos biomas mais importantes que nós temos, sobretudo relacionado à questão socioeconômica, né? É uma das áreas produtivas de maior potencial, né? E a gente precisa pensar muito estrategicamente como desenvolver esse território de uma forma sustentável, mas, sobretudo, entender o que o bioma tem a nos contar, em termos de evolução histórica, da sua própria evolução natural, da sua própria ecologia, e a partir dessas evidências, com certeza, pensar um futuro mais promissor em termos de desenvolvimento econômico para o país. Eu destaco aqui duas reportagens ou duas notícias, enfim, que tratam um pouco esse aspecto de tendência, né, de avaliações baseadas em evidências que justamente fazem essa ênfase em relação à importância
importância de você considerar aspectos relevantes que foram documentados e foram, de fato, validados, né, sobretudo voltados à questão científica, para que você utilize essas informações de forma mais inteligente, de forma mais racional, mas, sobretudo, compreenda a utilidade desses produtos para serem, enfim, referências orientadoras, né, para que os trabalhos sejam desenvolvidos, seja no mundo corporativo, seja no setor produtivo, seja até mesmo no ambiente político, no ambiente governamental. E aqui eu fecho aqui com um destaque para um framework, aqui, um fluxograma, que inclusive é uma contribuição direta da Codex, isso eu tirei de um dos produtos da Codex, inclusive, que é basicamente a ideia central do nosso trabalho, né, que é desenvolver uma avaliação. E essa avaliação ela tem que trabalhar nuances importantes relacionadas à eficiência, à eficácia, relacionadas à utilidade de fato do que foi desenvolvido em termos de produto vamos dizer assim, a modelagem de cenários para que os tomadores de decisão possam observar o que veio acontecendo ao longo do projeto, o que está acontecendo atualmente e o que pode acontecer no futuro, né? Seja com a continuidade das ações que esse projeto traz, seja com a interrupção das ações que esse projeto se promoveu a desenvolver durante esse período. Então aqui tem uma ideia central que ela está muito voltada a coletar informações, a sistematizar essas informações, a colher opiniões qualificadas, a entender um pouco o contexto econômico que envolve esse trabalho, ou seja, como que esse projeto contribui de fato para se promover uma ação incisiva em termos de gerar benefícios sociais que possam de fato repercutir em transformações importantes para políticas públicas brasileiras e para a nossa sociedade como um todo, ou seja, o que a gente está querendo entender nesse processo todo é como as universidades consomem essas informações e essas ferramentas, como a sociedade civil consome o que a gente produz e sobretudo, como os nossos tomadores de decisão utilizam nossas ferramentas e a nossa abordagem para desenvolver os seus trabalhos do seu dia a dia e nas suas propostas de trabalhos futuros, enfim. Então, estamos nesse ponto e destaco aqui esse momento muito profícuo de relação com um contexto de empresa, com um pensamento criativo, com um pensamento disruptivo, que eu acho que isso é importante, e foi exatamente esse ponto que nos atraiu a atenção em termos de promover essa parceria, de alinhar essas expectativas, e o que a gente vem acompanhando até agora tem sido muito bom e a gente está muito satisfeito com o trabalho. Então, assim, eu encerro por aqui e acho que destaquei bastante o que eu gostaria de dizer e desejo uma boa tarde para todos e desejo um bom evento.